ouviram falar daquele teste de gravidez que vai determinar se a mulher está grávida ou não, através da urina? Bem, acredito que vários já escutaram sobre isso. Ou mesmo, já escutaram sobre a bolsa d'água, aquela que vai estourar pouco antes do nascimento? Bem, essas curiosidades sobre o teste de gravidez e sobre a bolsa d'água é necessário que vocês entendam a aula de hoje para conseguir responder. Olha só, para a bolsa d'água nós temos o líquido amniótico, mas da onde vem esse líquido amniótico? E no caso aí do teste de gravidez, é determinado através da gonadotropina coriônica humana, que é um hormônio que vai estar presente nas gestantes. Mas, para entender o funcionamento de cada um deles, é necessário ficarem atentos à aula de hoje, que envolve aí a segunda semana do desenvolvimento embrionário. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tem mais uma videoaula? Roda a vinheta! Voltando aqui para o de gravação, vamos entender aí de casa como que acontece o desenvolvimento durante a segunda semana aí gestacional. Para isso, então, vamos só recapitular um pouquinho da aula passada no que diz respeito ao blastocisto. Vocês lembram que o blastocisto ele foi originado a partir da mórula. E a mórula, então, surgiu a partir da clivagem lá da célula fecundada. Pois bem, agora aqui dentro da cavidade uterina, vamos entender as transformações nesse segundo período de desenvolvimento. Nós temos aqui, ó, o blastocisto. O blastocisto ele vai sofrer algumas diferenciações aproximadamente aí 8 dias, né, após a fertilização. O blastocisto ele vai dar origem a duas populações celulares, que seria o embrioblasto, que é essa massa celular interna, e também ele é responsável pela formação do trofoblasto, que é a parte aí que fica na superfície externa do blastocisto. Nós começaremos pelo desenvolvimento aí do trofoblasto. Então, nessa primeira etapa desse segundo desenvolvimento embrionário. Então, aqui, nessa segunda semana de desenvolvimento embrionário, nós temos o trofoblasto se diferenciando aí em duas populações celulares. Primeiro, o sincício trofoblasto, e também nós temos a população celular mais interna, que é o citotrofoblasto. Então, nós temos aí essas duas populações celulares. Qual que é a importância? É que aqui nesse desenvolvimento do trofoblasto, o sincício trofoblasto vai ter total aí função na implantação do blastocisto. Como assim? Eu preciso das enzimas que são produzidas pelo sincício trofoblasto para ter aí, então, a implantação desse blastocisto. Então, observem aqui, o sincício trofoblasto, que é a população mais externa do trofoblasto, ele vai secretar enzimas. Essas enzimas vão promover a digestão e liquefação aí das células endometriais, permitindo, então, que o blastocisto ele entre tanto no endométrio como na parte do terço interior do miométrio. Então, a implantação é realizada aí por conta dessas enzimas que são ali secretadas, né, no interior ali do endométrio. Além disso, o trofoblasto ele é responsável pela produção da gonadotropina coriônica humana. Esse hormônio ele funciona como o LH. Nesse caso, ele vai resgatar o corpo lúteo, permitindo que ele produza estrogênio e progesterona que vão manter o endométrio no período gestacional até mais ou menos a 9ª semana, que é onde tem o pico, né, da gonadotropina coriônica humana, e aí então a placenta começa então a fazer o seu papel aí na sustentação do desenvolvimento agora fetal, né, do ser vivo. Então, nesse caso, até a 9ª semana, quem cuida é o corpo lúteo, a partir de quem sustenta o período gestacional já vai ser, nesse caso, a placenta. Então, quando as mulheres fazem o exame de gravidez e detecta lá, né, grande concentração de gonadotropina, tá grávida, é porque justamente é a gonadotropina que vai estar presente nas mulheres grávidas. Então, aí, lá no início da videoaula, né, respondendo onde ele é produzido. A gonadotropina ela vai ser produzida aqui pelo trofoblasto, e esse hormônio é que vai permitir, né, a sustentação gestacional até a 9ª semana, onde a partir daí quem vai sustentar a gestação vai ser, então, a placenta. Mas não são só na verdade, essas transformações que vão estar acontecendo durante a segunda semana gestacional. Nós temos também aqui o embrioblasto. O embrioblasto, ele vai dar origem ao disco embrionário bilaminar.
Como assim? Ele vai formar duas populações de células, também aproximadamente 8 dias após a fertilização, que seria aqui o epiblasto. O epiblasto é uma estrutura aí que eu considero como a ectoderma primitiva, que vocês vão entender isso nas próximas videoaulas. E também o hipoblasto, né? O hipoblasto aí que seria a endoderme primitiva. E aqui nós podemos observar que vai acontecer uma expansão ali no interior, criando uma cavidade ali do epiblasto, formando a cavidade, né, amniótica. À medida que a cavidade amniótica ela vai se desenvolvendo, uma camada única de células vão ficar aqui, ó, logo acima do epiblasto, que é o âmnion, né, contribuindo para a formação da cavidade amniótica. Lá na cavidade amniótica vai ter um líquido amniótico, que tem várias funções, como por exemplo, amortece os impactos durante, né, o período gestacional. Além disso, ele evita a aderência do tecido fetal com o tecido circundante aí. E também evita que o feto ele venha a secar. Ele é a famosa bolsa d'água, aquela que estoura antes, né, do trabalho de parto. E nesse caso, essa bolsa d'água ela contém aí células embrionárias que podem diagnosticar uma série de doenças, tanto que tem exames que vocês vão ver em outras videoaulas, que é considerado aí essencial para a verificação de doenças genéticas, ok? Além dessa estrutura que é formada aqui, a cavidade amniótica, vocês vão observar também uma outra cavidade que é chamada aí saco vitelíneo. O saco vitelíneo é essa estrutura aqui que vai ser originada. A partir da onde? A partir da migração das células que estão na borda ali do hipoblasto. Essas células que estão migrando vão formar, a princípio, a membrana exocelômica. E essa membrana exocelômica aí vai forrar a superfície interna do blastocisto, dando origem, então, juntamente com o hipoblasto, ao saco vitelíneo. Como o embrião, né, ele é nutrido pelo endométrio, esse saco vitelíneo ele é praticamente vazio, né, e pequeno. Só que ele tem várias funções agregadas a ele, como por exemplo, ele é responsável por estar nutrindo o embrião da segunda à terceira semana gestacional. Ele também é responsável como fonte de células sanguíneas da terceira à sexta semana gestacional. Além disso, ele tem células primordiais que vão migrar para as gônadas, dando origem ali aos gametas, né, masculino e no caso aí feminino também. Então essas são as estruturas aí que são formadas. Então a cavidade amniótica ela vai ficar ali entre o saco vitelíneo e o trofoblasto ali. Além dessas estruturas que foram formadas, aí outras estruturas vão ser formadas também na sequência, como é o caso aí dos sinusoides, que também vão ser formados. Esses sinusoides aí eles vão se formar a partir do momento em que o blastocisto está completamente implantado no endométrio. E isso vai acontecer aproximadamente no nono dia, né, gestacional. E à medida que o sincício trofoblasto ele vai se expandindo, lacunas vão ser criadas. E essas lacunas aqui vão se fundir, dando origem a uma rede lacunar. No 12º dia, aproximadamente após a fertilização, os capilares endometriais eles vão se dilatar, dando origem aos sinusoides maternos, que através, né, da corrosão ali que o sincício trofoblasto vai promover, tanto nos sinusoides maternos como também nas glândulas endometriais, o seu produto vai ser despejado aqui nessas redes lacunares. Então essas redes lacunares vão estar recebendo aí, né, esse material vindo tanto da glândula como também dos sinusoides maternos. Além disso, além dessa estrutura aí que vai ser formada, outras vão vir também no 12º dia após a fertilização, como é o caso aqui da mesoderma extraembrionária, que é originado a partir de células do saco vitelíneo. Essa mesoderma embrionária é um tecido conjuntivo, né, uma mesoderma que vai revestir o âmnio e o saco vitelíneo. E dentro, no seu interior, vão formando aí grandes cavidades que vão se fundir, dando origem ao celoma extraembrionário. Ali, no finalzinho da segunda semana gestacional, vai se formar uma estrutura que vai permitir a conexão entre o disco embrionário bilaminar e o trofoblasto, que é o pedúnculo vitelíneo. Esse pedúnculo vitelíneo ele se origina a partir da mesoderma extraembrionário. E aí, posteriormente, vocês vão ver em outras etapas, esse pedúnculo vitelíneo vai formar o famoso cordão umbilical.
Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam de um like nos nossos vídeos e também se inscrevam no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!